tempinho atrás eu fiz um vídeo sobre um youtuber que acabou levando um strike do Marquinhos. Voltando com o canal, admito que eu fiz aquele vídeo meio que sem pensar muito e eu acredito que eu tenha cometido um erro. E eu tenho que pedir 1 milhão de desculpas pro meu mano Marquinhos, porque ele é, na verdade, um herói silencioso que tentou nos poupar. Nos poupar do que possivelmente é uma das mentes mais perversas que eu já vi na internet brasileira. Senhoras e senhores, aquele conhecido por platinar o código penal apenas tweetando, eu lhes apresento o Matróis. Até a porra do lagarto virou uma mulher negra. Ou seja, um consenso de que crianças trans não existem, né? Não esconde que é gay, mas também não trata ninguém diferente por conta disso. Ela ainda tem uma trolha de 30 centímetros. Ah, não chamar de transfóbico, homofóbico, porra. Tô falando de um desenhozinho, tô falando de um pronomezinho no desenho, porra. Canonicamente, uma personagem trans. Uma mulher com um pênis maior que o seu e que ao invés de filhos vai te dar AIDS. Mas pra falar a verdade, faz mais sentido termos uma samurai trans que um samurai negro. Mano, eu juro pra vocês que é até difícil saber por onde começar. Primeiro que o cara pagar verificado no Twitter já é um sinal de que não há vida inteligente por aqui. Se meus vídeos te ofenderam, significa que eu estou fazendo a coisa certa. Seria um lema excelente pra quem é extremamente preconceituoso. Mas não, meu mano Matróis. Não, ele jamais. Pra contexto, ele tava respondendo uma garota que tinha recebido hate por algum motivo que, sinceramente, não é relevante. Eles não têm nada pra acrescentar e não conseguem argumentar. Logo, só sobra eles acusarem e instigarem a gente sem provas. Ele tá dizendo que atacam ele sem provas e que não sabem argumentar. Então, vamos atacar ele com provas e argumentar contra ele. Mas será que o Matróis é preconceituoso? Bom, eu vou deixar você decidir. Quem que é a pessoa intolerante mais famosa do mundo atualmente? Donald Trump. Ele tem um projeto extremamente xenofóbico que expulsa pessoas do país dele e basicamente destrói e separa famílias. Projeto esse que o Matróis diz apoiar na bio do Twitter dele. Olha a bandeirinha americana ali, ó. Abre aspas. Fora Lula, se o Trump decidir atacar o Brasil, já deixo claro que como cidadão de maior idade brasileiro que foi dispensado do serviço militar, se houver guerra e for chamado, estarei ao lado dos Estados Unidos e não lutarei por um governo mentiroso governado por ladrões. Mano, coitado do Matróis, mano, ele ia ser fuzilado pelos estadunidenses. O cara é fã de político gringo, extremamente intolerante, mas de não ser preconceituoso. Olha que atacaram cartoonizando por muito menos. Mas Miaro, por que você disse aquilo no começo do seu vídeo? Você concorda com o strike que o Marquinhos deu nele? O M4 tem de fato problemas em aceitar críticas no Twitter. Só que, sendo 100% sincero com vocês, o Matróis mereceu isso. Ele não criticou uma ou duas vezes o Marquinhos. Não, ele perseguia o Marquinhos. Ele sabia do histórico de Rage e ele pentelhou o Marquinhos sem dó nem piedade até ele tiltar com ele de alguma forma. Tudo por uma migalhinha de atenção do cara, mesmo que negativa. Querendo ou não, ele conseguiu. Antes do strike, um cara meio que respondeu um post do Matróis dele atacando o Marquinhos. Ele escreveu, tomara que ele te dê um belo de um strike. E o Matróis respondeu, por quê? Eu não usei nenhuma música nem nenhuma parte da produção dele sem as alterações necessárias. Não vejo por que eu receberia um strike de um cara que nem sequer sabe lidar com críticas. Cara, a zica do meu mano Redzinho é poderosíssima. Por favor, Redzinho, diga que esse ano teremos Hexa. Acharam ruim até agora? Isso não é nem a ponta desse iceberg de merda. Como se não fosse ruim o bastante a perseguição ao M4 e o apoio ao presidente Pedro no Twitter, o Sr. Matróis tratou de atacar quantas minorias seus dedos fossem capazes de aguentar em seu perfil, com um foco obsessivo pela comunidade trans, ao qual diariamente ele twitta e retuita sendo transfóbico. Mas não sou eu que estou dizendo, é o dublador e o diretor de dublagem William Viana, que também comentou das atrocidades que ele tem no perfil. Ele também tweetou defendendo o Naoya Zenin, personagem de Jujutsu extremamente questionável, e meio que zoou o fato das pessoas problematizarem tudo, porque disseram que ele não pode ter uma cena foda. Aí ele twitta comemorando que trocaram o gênero da Kirara Roshi na wiki de Jujutsu pra male, problematizando o fato dela ser uma personagem trans. Defender personagem abusador dizendo que as pessoas problematizam tudo, problematizar representatividade em animes com personagem trans em Jujutsu. Será que ele é transfóbico? Inclusive, provavelmente foi algum erro, porque já corrigiram e botaram o gênero certo da Kirara na wiki. O cara abre um canal de opinião chamado Matróis pra combater a lacração. KKK. Moleque, seu pai deveria ter lacrado dentro da camisinha. O que seus pais devem chorar todos os dias por terem um filho ridículo igual você não tá escrito. Bullying pra gente assim é pouco. Esse é o melhor poema que eu li hoje. E se você viu até aqui e você acha que não são provas o suficiente, aqui tá uma imagem que ele postou basicamente assumindo. A imagem diz transfóbico, eu prefiro o termo normal, porque pra ele é normal ser transfóbico. Não contente
contente em fazer esses comentários no Twitter, ele também faz em seu canal no YouTube, onde temos algumas pérolas como Gay Aranha, lacração está matando o Homem-Aranha. E eu acredito que seja um consenso de que crianças trans não existem, né? Não, as pessoas trans, elas spawnam na Terra já com 18 anos de idade. Agora, sério, a verdade é que o Matroz provavelmente acredita que as pessoas se tornam trans com o tempo, porque provavelmente ele nunca conversou com uma pessoa trans na vida sem ser bostejando no Twitter. Porque se ele tivesse se dado ao menos o trabalho, ele saberia que as pessoas nascem trans. Não é uma escolha, você acorda um dia e fala, porra, vou ser trans. E qualquer pessoa trans vai te afirmar isso. Aí a escolha é totalmente sua, acreditar no que a pessoa trans está te falando sobre ser trans, ou acreditar no Matroz, o celibatário involuntário do Twitter. E você não precisa acreditar 100% em mim, na verdade não faço isso com ninguém. Eu vou deixar o link com algumas matérias aqui na descrição pra vocês darem uma lida e provar o meu ponto. Ou você mesmo pode pesquisar em menos de 1 minuto na internet. E que isso é algo completamente bizarro de se colocar em um filme animado, né? O fato dele achar isso bizarro provavelmente vem do fato dele acreditar que existe algo de sexual em uma pessoa trans. Porque pra pessoas intolerantes que nem ele, identidade de gênero e sexualidade são a mesma coisa. É impossível qualquer criança de menos de 13 anos ter uma opinião completamente formada a respeito desse assunto tão delicado que é a sua sexualidade. Isso porque pra uma pessoa preconceituosa, pessoas trans são uma abominação, porque elas não se encaixam no normal delas. Só que o que é ser normal? É ser você? Eu acho que não. Enfim, o restante do vídeo é sobre Homem-Aranha 2 ter sido estragado pela lacração. Não foi a gameplay extremamente repetitiva, não foi o jogo tá mal acabado, não. Foi a lacração. Bom, com certeza um dos vídeos que mais chamou a minha atenção de forma negativa foi esse aqui, da lacração em One Piece. Ele cita a representatividade de One Piece e usa de exemplo o Bon Clay e o Ivankov. E cara, eu amo esses dois, cara. Eles são muito bons. O visual deles é feito em cima de caricaturas que eram muito usadas para alívio cômico no Japão. Poderia ser problemático, mas o Oda escreveu eles com um imenso respeito narrativo. Os dois são heróis, mas pro Matroz... E muito carismático, que cultiva uma verdadeira amizade com o Luffy e faz de tudo para proteger o seu amigo. Tipo assim, cara, não tem como não achar hilário o Matroz impressionado com LGBTs sendo seres humanos. Ele tipo, nossa, LGBTs têm amigos e personalidade. Bon Clay é mais que um personagem LGBT. Ele tem sonhos e esperanças, e chega a um ponto em que nós esquecemos que ele é gay e vemos somente como o personagem realmente é. Imagina ele rindo, se divertindo com uma amiga LGBT, aí pá, do nada ele lembra que o cara é gay. Logo depois disso, ele elogia a personalidade do Ivankov e fala que ele e o povo dele são livres de gênero, que eles são livres e eles não ligam pra essa besteira. A dublagem brasileira meio que esqueceu dessa parte. Seja muito bem-vindo à nossa Newcomerland! Sim, pronome neutro. Eu não tô acreditando que o estúdio de dublagem teve essa ousadia de adaptar uma dublagem. Existem inúmeras maneiras de se referir a alguém no Japão sem necessariamente carregar gênero. A forma como eles lidam com pronomes é totalmente diferente do português e do inglês que você tanto gosta. Existem várias opções neutras e, pasme, os japoneses até preferem não usar pronome nenhum. Se você se desse ao trabalho de pesquisar alguma coisa pra ter um mínimo de embasamento pra falar bosta, só que não dá pra esperar isso de alguém assim, porque se você usa o cérebro, você não se incomoda com esse tipo de coisa. E se incomoda, meu filho, o problema é você. Seguindo o vídeo, ele fala da Okiko, que é uma samurai trans de Wano. O argumento dele é que não faz sentido ela ser trans, porque o Wano é uma terra fechada e extremamente conservadora. Sendo que, novamente, é uma coisa que nasce com você. Não tem como você se tornar trans. Ai, Miaro, tem sim. Cadê a pesquisa? A minha tá na descrição. Tem como se tornar trans sim. Fonte, Matroz. É verdade que muitas pessoas se descobrem mais velhas, só que nenhum estudo sério aponta que você se torna trans. Mas pra falar a verdade, faz mais sentido termos uma samurai trans que um samurai negro. E ele ainda fecha com esse comentário de bosta, né? Impressionante como esse tipo de gente nunca tem um preconceito, ela é sempre o cocô completo. Logo depois ele fala do Yamato, o filho do Kaido. Essa imbecil literalmente acha que é o Oden. Ela age como ele e diz que é ele, sendo que ela obviamente não é. Isso é muito idiota. É porque o One Piece não tem coisa idiota, né? Minha chinela vai cantar.
Entendeu que o problema só existe na cabeça dele? Tipo, pra ele afeta negativamente a obra e ele finge que tem algum motivo por trás além de preconceito. E tudo que ele faz nas redes sociais dele é fingir que tá dando motivo pra atacar pedra em representatividade. Sempre que ele é questionado sobre preconceito, racismo, transfobia, homofobia, ele se faz de bobo. Ele tenta fazer você se sentir louco porque tá chamando ele disso. Mas falando de verdade, Matroz, você não entende One Piece. Porque ele não é pra você. One Piece é uma obra onde piratas que querem ser livres lutam contra quem quer tirar sua liberdade, quem quer impedir eles de serem eles mesmos. Até a mente aberta e não se limitada. Ele mostra que preconceito e repressão só fazem mal. O Luffy quer ser o rei dos piratas, porque na visão dele, o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Mas mesmo ele entende que a sua liberdade acaba quando você infringe o direito de outra pessoa. E ele enfrenta inúmeros inimigos que tentam tirar a liberdade dos outros. Inimigos que tentam atacar os direitos das pessoas que ele se importa. Entenda, ser preconceituoso não é sair atirando em LGBT na rua. É fazer exatamente isso que você faz. Fingir que é só uma piada enquanto você machuca os outros. Pessoas trans não impactam em nada na sua vida e tudo que você quer é dar 1 milhão de desculpas pra poder destilar o ódio contra essas pessoas. Só que eu vou falar uma parada tanto pro Matroz quanto pra você que acredita que tá certo ser preconceituoso. Hoje em dia o racismo diminuiu muito, embora ele ainda exista em grande quantidade, principalmente no Twitter. E vai acontecer exatamente o que aconteceu no passado com pessoas que tentavam pregar por isso, tentavam defender esse preconceito. Você vai ser lembrado como um belíssimo de um filho da puta que tentou lutar contra a aceitação de pessoas. Bom, gente, sinceramente, ficar conteúdo mais 18 de anime é nojento. Como a própria foto de perfil dele, por exemplo. Mas eu não vou me alongar mais. Se você quiser abrir o perfil dele, sinceramente eu não recomendo. É até difícil de achar, porque o Twitter meio que dá uma escondida nele. Não que ele não esteja no habitat natural dele, né? Já que o Twitter é um esgoto.